Está começando Movimenta Cast, podcast semanal do CREFIT 1. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do Movimenta Cast, seu encontro semanal de debate, informação e atualização sobre a fisioterapia e a terapia ocupacional. A pandemia do novo coronavírus trouxe inúmeros problemas para o sistema de saúde do Brasil, mas é inegável que ajudou a aumentar o protagonismo do fisioterapeuta cardiorrespiratório e do fisioterapeuta em terapia intensiva. Várias reportagens mostraram à população a importância desses profissionais, não só na linha de frente da Covid-19, mas também no dia a dia das unidades de terapia intensiva. Para saber um pouco mais sobre esse cotidiano, formas de atuação, desafios e novidades da profissão, o Movimenta Cast convidou a fisioterapeuta e professora da Universidade Federal de Pernambuco, doutora Daniela Cunha, e o fisioterapeuta e especialista em fisioterapia e terapia intensiva pela Sobrafi, doutor Wildberg Alencar. Doutora Daniela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui nesse podcast e que a gente possa falar um pouco da fisioterapia respiratória e esclarecer, para alguns fisioterapeutas ou para alguns alunos ainda que tenham alguma dúvida em relação no segmento da área. Maravilha. Dr. Wildberg, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja também muito bem-vindo. Bom dia a todos que estão escutando o podcast. Primeiramente, agradeço, é uma honra participar, porque isso é crescimento para a profissão, e o que a gente puder fazer que possa agregar ganho à profissão de fisioterapia, a gente não pode medir esforços. Então, para mim é uma honra participar desse podcast. Maravilha. Então, doutor Wildberg, vamos ser cavalheiros, vamos começar pelas damas, pode ser? Com certeza. Doutora Daniela, o ano passado, em 2020, o grupo de pesquisadores que você faz parte teve um trabalho premiado durante um simpósio realizado pela UFPE e que a temática está diretamente relacionada à Covid-19. Você pode detalhar esse prêmio e o porquê da realização desse projeto? Bem, em conjunto com vários professores e alunos da área de fisioterapia cardiorrespiratória da Universidade Federal de Pernambuco, realizamos alguns trabalhos durante a pandemia, desde o âmbito da UTI quanto em âmbito ambulatorial. E este trabalho específico que ganhou esse prêmio durante o segundo simpósio do Programa de Pós-Graduação em Fisioterapia da Universidade Federal de Pernambuco, ele teve como título Avaliação da função pulmonar e tolerância ao esforço submáximo em indivíduos acometidos pela Covid-19. Neste trabalho, avaliamos aproximadamente 90 indivíduos, na época ainda em 2020, recuperados da fase aguda da Covid-19, ainda na primeira onda da pandemia aqui no nosso estado. E estratificamos esses pacientes em 3 grupos, aqueles que não necessitaram de hospitalização, aqueles que foram hospitalizados em enfermaria e aqueles que foram internados na unidade de terapia intensiva. O que é que a gente observou? Que os indivíduos no período pós-hospitalização, aqueles que precisaram passar por uma hospitalização pela Covid, eles apresentaram uma maior redução, tanto de função pulmonar quanto de tolerância ao esforço, também relacionada à piora nas atividades de vida diária e qualidade de vida, além disso. E essa piora ela foi ainda maior naqueles pacientes que se internaram na UTI. É importante que a gente saliente que ainda estamos na fase de avaliação de novos pacientes e em breve pretendemos publicar esses dados com maior número de voluntários. A gente já tem um número maior que esses 90 iniciais, infelizmente, porque a gente teve um aumento dos casos e, novamente, mais pacientes com sequela no período pós-Covid. E, bem assim, demonstrar a performance cardiorrespiratória durante o esforço máximo de pacientes com sequelas nesse período do pós-Covid. Desdobrando um pouquinho essa questão da sua pesquisa, porque a gente costuma muito ouvir que o que fica na academia começa e morre na academia. Você prevê uma aplicação prática dessa pesquisa? Onde é que ela pode vir a ser aplicada no dia a dia dos profissionais? Isso. A princípio, logo no começo da pandemia, quando a gente começou a avaliar esses pacientes, a gente ainda não sabia o quanto eles estariam comprometidos. E no começo seria só uma avaliação. Mas ao perceber que muitos tinham uma piora na função pulmonar, cansavam os mínimos esforços, até aqueles pacientes que não passaram por um tipo de hospitalização, o que é que, enquanto grupo e enquanto pesquisadora, na universidade a gente fez? A gente abriu, junto
com o Hospital das Clínicas de Pernambuco, em parceria com o Hospital das Clínicas de Pernambuco, um ambulatório para atender os pacientes com sequelas cardiorrespiratórias da Covid-19. Aqueles pacientes que estavam acometidos, mas não eram tão graves, eles eram e ainda são atendidos por teleatendimento, por telereabilitação. Então, a gente identificou esses pacientes e encaminhou eles para um desses 2 serviços. Dr. Wildberg, o fisioterapeuta cardiorrespiratório e o fisioterapeuta especialista em terapia intensiva sempre tiveram espaço nas equipes multiprofissionais. Mas é inegável que a pandemia trouxe esses profissionais à luz e ao conhecimento da sociedade, que nunca tinha ouvido falar em fisioterapia cardiorrespiratória, de ventilação mecânica, passou a escutar. Você sentia essa falta de reconhecimento e avalia que essas 2 especialidades estão entrando em um novo momento? Para o público em geral, realmente não tinha um conhecimento um pouco mais profundo dessas duas especializações da fisioterapia. O fisioterapeuta ele é visto como o fisioterapeuta. E na maioria das vezes se relaciona a fisioterapia com traumato ou com neuro. Então a população ela via desta forma a fisioterapia. Com a pandemia, a gente sempre diz que de toda catástrofe tem alguma coisa que você possa salvar, não vou dizer uma coisa boa, mas que você possa salvar, e para a profissão terminou sendo uma projeção, sim, e principalmente para as 2 especialidades que ao longo do tempo vêm crescendo. Principalmente, eu não posso deixar de destacar o papel da Sobrafi em projetar essas 2 especialidades. Né? O papel que a Sobrafi teve durante a pandemia, né? Um pouco da população que conhecia a fisioterapia respiratória e em terapia intensiva, ou cardiorrespiratória, era uma luta da Sobrafi, era um papel grande da Sobrafi. Mas esse espaço tão significativo, né? Na imprensa, a gente via jornais locais, jornais nacionais e principais âncoras do Brasil, né, se falando de fisioterapia. Então, passou-se a ter conhecimento e vários profissionais de destaque de outras profissões, como profissionais médicos de destaque reconhecidos nacional e fora do país, publicarem textos falando sobre a importância da fisioterapia. Então, realmente, pelo acometimento inicial pulmonar, que a Covid ela não tem só acometimento pulmonar, é muito sistêmico. Há pouco tempo saiu um trabalho mostrando o acometimento multissistêmico e ao longo do tempo o paciente com 7 meses pós-Covid, ainda apresentando sequelas de Covid e não sequelas respiratórias, uma vez que as sequelas respiratórias elas são, digamos, as primeiras a serem revertidas, se não totalmente, mas quase que totalmente, ficando as outras sequelas. Então, como se falou muito na fase aguda de problemas respiratórios, parecia inicialmente que a Covid era só um acometimento pulmonar, e aí a fisioterapia ela teve o crescimento, ela teve uma alavanca enorme, porque dentro da terapia intensiva, este profissional quem realmente tem um conhecimento maior de mecânica ventilatória, né, de como conduzir da melhor forma possível a estratégia ventilatória mecânica para as diversas nuances de alteração de mecânica ventilatória desses pacientes. Não só mecânica, como também de distúrbio difusional, distúrbio ventilatório. Então, esse profissional ele passou a ter um papel importante no segmento ou na condução desses pacientes COVID. E várias lives que a gente viu de vários colegas, né, praticamente na fase aguda, a gente tinha 3, 4 lives por semana falando de fisioterapia em terapia intensiva, fisioterapia respiratória e cardio nesses pacientes. Então, a gente tem que dizer que sim, a pandemia ela projetou muito o profissional de fisioterapia, principalmente para o público, né, leigo, para a população em geral. Né? Dentro do hospital se tinha um reconhecimento, se sabia da valorização da fisioterapia. Há algum tempo a gente sabe que também uma luta da Sobrafi de implementar a fisioterapia 24 horas nos hospitais, mas a gente sabe que o próprio hospital e o próprio plantonista médico, o próprio plantonista da enfermagem, se ele não tiver um fisioterapeuta no plantão, ele vai reclamar e muito. Eu coordeno um serviço que no dia que parece que vai faltar um fisioterapeuta, o problema primeiro a reclamar é o plantonista médico. Olha, não tem fisioterapeuta hoje, que história é essa? Então, assim, esse reconhecimento da importância da fisioterapia dentro da equipe multidisciplinar, pelos profissionais, ele é inegável. Né? E agora, com a pandemia, isso passou à população.
É tanto que, só para concluir, já me falei muito, hoje a gente tem uma demanda espontânea. O próprio paciente procurando a fisioterapia. Eu tenho pacientes que vieram procurar fisioterapia sem que tenha tido a prescrição, a solicitação como era antes. O paciente só ia procurar fisioterapia quando o médico solicitava, ou às vezes até ultrapassava, né, um pouco a solicitação e prescrevia. Hoje a gente tem pacientes que procuram espontaneamente a fisioterapia. Então, eu acho que esse reconhecimento pela população, ele passou a existir de forma mais marcada. Maravilha. Doutora Daniela, vamos voltar para você. Você tem uma atuação muito próxima ao campo do ensino. Os acadêmicos de fisioterapia já chegam à cadeira de fisioterapia respiratória com muita expectativa? Eles já chegam com uma noção do que é, do que faz, ou se já chegam já determinados, antes mesmo de ver a cadeira, eles já vou ser fisioterapeuta cardiorrespiratório ou fisioterapeuta de terapia intensiva. Como é que é essa dinâmica que você percebe dentro da universidade? A gente observa que alguns alunos, desde o começo do curso, mesmo ainda sem entender muito o que é a fisioterapia respiratória, eles se encantam muito pela área. Eu tiro até por mim. Eu acho que eu era primeiro período, eu disse que eu ia trabalhar com fisioterapia respiratória. 2. Não é? Então, assim, e eu não tinha muita noção que era, e por ter esse desejo de trabalhar na área, você vai buscando, ainda que antes que chegue no curso, né, a cadeira de fisioterapia respiratória, a cadeira de fisioterapia aplicada à cardiologia, terapia intensiva, esses alunos, eles tendem, né, a procurar cursos, a procurar se informar para que eles consigam entender um pouco mais. Porque a gente observa que, na maioria dos cursos, já a cadeira de fisioterapia respiratória acontece um pouco mais para o ciclo, como acho quase todos, né, para o ciclo profissional. Então, um pouquinho mais tardio ali, dentro da graduação. Mas como o Dr. Berg falou, eu acho que eu costumo dizer para os meus alunos, do limão a gente tem que fazer uma limonada. E a pandemia veio para isso também, né? Para valorizar muito essa área, que sempre foi tão necessária. E agora, com a população, né, mais informada da necessidade da fisioterapia cardiorrespiratória em muitas patologias, não apenas na Covid-19, também vem despertando o interesse na área por mais alunos da graduação. Então, é isso, pelo menos, que eu estou percebendo agora. Até por quê? Porque com esforços do conselho, com esforços da Sobrafis, existe sempre essa tentativa de manter o fisioterapeuta cardiorrespiratório, o intensivista, cobrindo a maior parte dos serviços em 24 horas. Então, isso aumenta muito também o número de vagas de emprego. Então, por isso que os alunos, eu estou percebendo, agora também mais com a pandemia, um maior interesse nessa área. Dr. Berg, você percebe, como você coordena alguns serviços de fisioterapia respiratória, você percebe que está tendo uma maior oferta de profissionais chegando para esses serviços, pessoas recém-formadas ou com pouca experiência nisso aí, e aumentando essa quantidade de profissionais tentando entrar nesse mercado de trabalho? Sim, eu percebo isso é claro. Esses números aumentaram de forma assustadora. Ao mesmo tempo que eu percebo isso, eu vejo também um problema aí, porque, como foi muito bem colocado na sua fala, profissionais recém-formados, né, já tentando entrar na área. Agora, nessa época Covid, na segunda onda, que foi bem pior que a primeira onda, eu não vou falar só fisioterapia, né, mas, de forma geral, profissionais de saúde que não tinham experiência em terapia intensiva, como se viram sem outras chances de emprego, correram para a terapia intensiva pelas vagas disponibilizadas. Então, isso foi uma condição geral de todos os profissionais. Eu vi médicos que, praticamente recém-formados, que quase que, digamos, muito pouco tinha entrado numa terapia intensiva, assumirem plantão de terapia intensiva. Assim também como vi colegas fisioterapeutas em serviços de terapia intensiva quando eles não faziam terapia intensiva. Então, esse lado me preocupou um pouco, né? Essa avalanche de profissionais sem experiência na terapia intensiva. Por outro lado, a gente vê que muita gente buscou amadurecimento, buscou realmente se credenciar para estar trabalhando na terapia intensiva. Não é à toa que eu vi uma explosão da busca de profissionais por pós-graduação, por programas de pós-graduação. Então, a gente viu muitas instituições que têm programa de pós-graduação abrir
turmas com uma frequência menor por conta da demanda alta. Então, por outro lado, eu vejo isso como um aspecto bom. O profissional buscando se especializar, buscando se capacitar para estar na terapia intensiva. E cresceu muito o número de profissionais com pós-graduação em cardiorrespiratório e UTI, que são as 3 áreas afins que realmente lhe capacitam para que você possa estar trabalhando na terapia intensiva. Legal. Vamos dar uma paradinha para ficar por dentro do que está rolando no Conselho. Voltamos em 1 minuto, depois do Crefito 1 em 1 minuto. Crefito em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. Desde o segundo semestre de 2020, o Crefito 1 busca a aprovação do projeto de lei 1044/2020, que visa proporcionar assistência fisioterapêutica por 24 horas nas UTIs pernambucanas. O Conselho, em parceria com a Sobrafi, participa ativamente da construção desse PL. Para tornar esse projeto de lei uma realidade, o presidente do Crefito 1, Dr. Solano Barros, reuniu-se com os deputados estaduais João Paulo, do PT, e Simone Santana, do PSB, respectivamente autor e relatora do PL 1044/2020. Durante o encontro, discutiu-se sobre a importância da presença de fisioterapeutas durante 24 horas em todas as UTIs de Pernambuco, a fim de proporcionar maior assistência à saúde da população. Atualmente, o projeto de lei tramita na Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco e foi aprovado nas comissões de Constituição, Legislação e Justiça e Administração Pública, mas ainda enfrenta certa resistência de alguns setores, tanto da sociedade como do meio empresarial. Crefito em 1 minuto. Notícias da fisioterapia e da terapia ocupacional em 60 segundos. Estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é sobre a fisioterapia cardiorrespiratória e a fisioterapia em terapia intensiva frente ao novo coronavírus e as mudanças causadas pela pandemia no dia a dia desses profissionais. E por falar em dia a dia, vamos falar com quem viveu e saiu muito de perto, com o Dr. Wildberg. Dr. Wildberg, para quem é de fora de Pernambuco, o Hospital da Restauração, que é localizado aqui no Recife, é uma das maiores urgências do Nordeste. Chega de tudo, principalmente porque a unidade é referência em diversas especialidades. Apesar do HR não ter sido um hospital referência em UTI Covid, como foi o dia a dia, o cotidiano lá da unidade? Os casos devem ter causado uma reviravolta muito grande no fazer dos profissionais de fisioterapia cardiorrespiratória em UTI, não é verdade? Sim, foi. A princípio, como bem colocado, o HR não é um hospital porta aberta. Então, você está na rua, se sentiu mal, foi para o HR. O HR ele recebe as indicações, passou por uma UPA, a UPA transfere para o HR, então ele não é um hospital porta aberta. A princípio, era uma santa inocência, vamos dizer assim, se achava que o HR não teria Covid, por não ser um hospital porta aberta e não ser um hospital clínico. É um hospital referência de neuro e trauma, principalmente neuro e trauma. Então não teria essa pretensão de ter paciente Covid. Mas a coisa não funcionou muito bem assim. E aí se abriu uma UTI 10 leitos Covid para pegar apenas aqueles pacientes trauma que apresentavam Covid. Mas eles não entraram no HR por Covid. Tá? Eles entraram no HR por trauma e quando se fazia o teste era Covid positivo. Ou entrava no HR por neuro, quando se fazia PCR era Covid positivo. Em pouco tempo, essa UTI não foi suficiente. Abriu-se a segunda UTI, não foi suficiente, e abriu-se uma terceira UTI, não sendo suficiente. Aliás, na terceira conseguiu amenizar a situação, conseguiu segurar o número de pacientes internados. E isso, no início, pegou todo mundo muito... Foi uma condição muito assustadora, acho que para todo mundo, independente do hospital, onde não se tinha guideline, não se tinha artigo, ninguém sabia como fazer, como tratar. E fizemos algumas reuniões, fizemos Tipo um protocolo. Alguns protocolos, algumas diretrizes de ventilação mecânica invasiva, de oxigenoterapia, e fazíamos reunião online para apresentar esses protocolos e discutir com os profissionais, para que pudesse tentar evoluir de forma satisfatória. E fora isso, houve também a questão do medo, do receio, de um novo, porque a gente via mortalidade de profissionais de saúde bem alta. Graças a Deus, dentro da equipe de fisioterapia do HR, nós não tivemos nenhum desfecho ruim. Tá?
não tivemos nenhum paciente que tenha sido internado numa condição mais grave. Agora, se me perguntar a quantidade de atestados que eu recebi por PCR positivo, eu acho que não tem nenhum profissional dentro do HR que não tenha feito dessa área, né, de terapia intensiva, que não tenha colocado um atestado por COVID positivo. Então, foi uma sobrecarga grande, exatamente em relação à pergunta anterior. Tivemos que abrir vagas para vários plantonistas extras, Certo. porque não tinha profissional suficiente estatutário para cobrir essa demanda toda de leitos que existiu lá. Foi meio estressante, e do ponto de vista psicológico foi extremamente estressante. Vários profissionais, eu tive profissionais que entraram com atestado por síndrome de pânico, entraram com atestado psiquiátrico, profissionais que choraram na minha frente, mas choraram bastante, dizendo que iam pedir rescisão, iam fazer rescisão lá, porque não tinham condições de trabalhar. Então foi bem estressante. Do ponto de vista medo, do ponto de vista não sei o que fazer, porque tudo é o novo, não foi muito fácil, não. Entendido. Doutora Daniela, estamos focando muito no trabalho do fisioterapeuta na UTI ou no campo cardiorrespiratório, mas a especialidade tem muitas outras aplicações, correto? Você poderia detalhar um pouco? Isso mesmo, Álamo. Se a gente observar a resolução que foi publicada pelo COFITO ainda em 2015, que ela reconhece a disciplina especialidade profissional de fisioterapia cardiovascular, a gente pode identificar diversas atribuições, né? Então, seja no estabelecimento da capacidade funcional, cardiorrespiratória, estratificar o risco cardiovascular do indivíduo, aplicar questionários e escalas de angina, de espineia, de percepção de esforço, atividade física, além de qualidade de vida, aplicar e interpretar testes de exercícios clínicos e funcionais, conhecer respostas cardiorrespiratórias, vasomotoras, a mudança de postura, por exemplo, e ao esforço físico, monitorá-las durante as atividades, né, propostas naquele momento para aquele indivíduo, além de prescrever e gerenciar o emprego de produtos e recursos de tecnologia assistiva nessa área, voltados para a funcionalidade do portador de doenças cardiovasculares, por exemplo, além de emitir laudos, pareceres, relatórios e atestados fisioterapêuticos. De uma forma geral, como é que os estudantes estão saindo na universidade com relação à cadeira de fisioterapia cardiorrespiratória? A gente, acho que enquanto professor também, durante a pandemia, teve vários desafios, né? Então, a gente também teve que se reinventar, né? Em dar aulas remotas, em fazer com que esse aluno ele se interesse de forma remota, entender, né, como esse paciente ele se comporta frente a uma atividade física, por exemplo. Então, se a gente for falar em período de pandemia, é algo que todo dia a gente aprende alguma coisa enquanto professor. E os alunos, eles, sim, estão se saindo de maneira satisfatória em relação ao que é pedido para eles na graduação. Doutor Udberg, passada a pandemia e, se Deus quiser, com a vacina, com a expansão da vacina, ainda que a conta-gotas, isso está próximo de acontecer, que mudanças ou lições a pandemia vai deixar para a fisioterapia? Olha, mudanças foi a abertura de um campo enorme, né? E uma coisa extremamente interessante que aconteceu aí, que, como a doutora Daniela terminou de citar um rol aqui enorme de atuação da fisioterapia nessa área cardiorrespiratória e terapia intensiva, é a reabilitação. Essa é uma mudança, é uma abertura enorme, porque o fisioterapeuta praticamente não se via na reabilitação, se via sempre estar tratando o quê? O paciente crítico, o paciente na fase aguda. E depois da fase aguda, para onde ia esse paciente? A gente desconhece programas de reabilitação consolidados aqui em Recife. Tem a doutora Daniela, que faz reabilitação lá na Federal, tem um outro consultório, uma outra clínica, mas assim, isso não é de larga escala. Então, acho que isso ficou, isso vai ficar. Agora, por outro lado, a grande lição que vai ficar é que já está ficando. Eu acho que já está começando a ficar. Isso só fica se o profissional continuar batalhando por isso. O profissional de fisioterapia, ele foi projetado de uma forma assim inusitada. Mesmo que ele não quisesse, ele estava sendo projetado nesse momento da pandemia. Mas, se ele não buscar se manter, ou seja, segurar o posto que recebeu, vamos dizer assim, vai cair. Isso significa dizer que precisa se estudar muito,
precisa ter uma qualidade técnica extremamente elevada. Sair daquela coisa, eu só faço isso, sair do simplismo, tá? O profissional ele precisa manter agora um nível elevado de conhecimento técnico, um nível elevado de aplicabilidade do que está na literatura. Ou seja, ele precisa trabalhar agora com evidências científicas. Como a doutora Daniela colocou um trabalho aí, é pegar isso da academia e começar a aplicar. E sair daquela coisa de protocolozinhos mais simples possíveis, que mais se assemelham a uma receita de bolo. Então, eu acho que o que fica dessa condição da pandemia é esse espaço que foi aberto. Agora, a lição é que cabe ao fisioterapeuta. E já estamos mostrando em alguns locais onde alguns leitos estão fechando e, infelizmente, profissionais não estão sendo aproveitados. Então, isso significa... Ou significa não, vou deixar uma interrogação. Será que faltou um pouco mais? Foi bom naquele momento, precisava, mas será que faltou um pouco mais de investimento do profissional da fisioterapia para que se mantivesse lá nesses locais ou fossem reaproveitados? Então fica essa grande lição. O espaço foi dado, agora vai ser cobrado. Você vai conseguir se manter nesse espaço se você batalhar, se você mostrar que realmente merece se manter nesse espaço. Assim como é em qualquer profissão, assim como é em qualquer condição. Ninguém compra algo caro se esse algo não tiver qualidade. Vamos para o dia a dia. Eu pago caro em um prato de arroz com feijão, se esse prato de arroz com feijão for magnífico. Se não for, eu não vou querer pagar caro por isso. Exatamente. E se ele agregar valor ao seu dia a dia, né? É isso que tem que acontecer. É a visão que tem que ficar para o fisioterapeuta. Foi doado, agora vai ser cobrado. Ele tem que se manter no espaço com qualidade. Fazer o melhor possível, Exatamente. né? Doutora Daniela, mesma pergunta, outro ambiente. E que lições a pandemia vai levar para a universidade, vai deixar para a academia e na preparação desses alunos, desses futuros fisioterapeutas cardiorrespiratórios e fisioterapeutas em terapia intensiva? Isso, Alamo. Eu me lembro que quando começou, lá ainda em março aqui, a Covid-19, nós da academia, então eu estou um pouco afastada. Dr. Berg foi meu chefe, não é? Em um hospital aqui em Recife. E aí, quando a gente entrou na universidade, a gente realmente ficou mais na parte acadêmica. E isso me incomodava porque eu queria ajudar. Eu queria ajudar de alguma maneira. E aí foi quando a gente tem um arsenal enorme aqui de equipamentos. Vamos botar isso para UTI. Então, eu, juntamente com a professora Sheila e a professora Armelle, a gente começou a estudar, ver alguns protocolos e colocamos também em parceria com alguns hospitais, Dr. Berg. E a gente começou a fazer alguns trabalhos para que a gente pudesse ajudar dessa maneira, E aí, a princípio, a gente começou a trabalhar nessa parte de terapia intensiva. A gente não sabia que a Covid teria tantas outras sequelas. Foi quando a gente foi também fazendo trabalhos em âmbito ambulatorial. De uma maneira geral, a gente está vendo que é um período de aprendizado, de muitos desafios para a população como um todo, Eu acho que todo mundo, durante essa pandemia, tirou uma lição, Cada um em um determinado grau. Enfim, enquanto a universidade poder desenvolver esses estudos, que possam ajudar a elucidar, por exemplo, o comportamento do sistema cardiorrespiratório de indivíduos ainda na fase aguda da Covid, quanto possíveis sequelas dessas pessoas no período pós-Covid, está sendo bastante gratificante, enquanto pesquisador e enquanto professor. A produção da ciência de qualidade, ela vem se mostrando cada vez, a sua importância no dia a dia, direcionando a prática clínica de vários profissionais nesse período tão crítico. Já para os alunos, tanto de graduação quanto de pós-graduação, eles estão podendo vivenciar experiências pouco utilizadas ainda antes da pandemia, como, por exemplo, o teleatendimento, realizando, por exemplo, telereabilitação pós-Covid para vários tipos de pacientes também, o que leva tanto para os discentes quanto para os profissionais a necessidade de busca por inovação nos tratamentos. Muitas vezes, lançando mão de novas tecnologias, além disso, poder aprimorar a formação acadêmica e cidadã do estudante, durante essa pandemia. É uma grande oportunidade de promover o enriquecimento de conhecimentos desse estudante e ampliação de sua experiência em termos teóricos e práticos nesta temática. Eu acho que vai ficar isso. Muito bom. E, infelizmente, estamos chegando ao final do nosso MovimentaCast. O tempo, ele é implacável. Gostaria de agradecer a presença dos nossos dois convidados,
e deixá-los bem à vontade para seus comentários finais, começando pelo Dr. Wildberg. Bom, mais uma vez agradeço pelo convite, foi excelente participar desse podcast. Comentários finais que eu coloco para os colegas de profissão, principalmente para os colegas que estão saindo, egresso, né, da graduação, é que precisa estudar. Na graduação se estudou muito pouco, vai se estudar agora após o término, onde ele não terá o professor lá, o seu tutor, onde não será um livro em português, onde ele tem que correr atrás da crista da onda. Porque a avalanche de informações que a gente tem todos os dias, a cada dia que a gente abre a internet, coloca lá em um site especializado, né, em publicação, e um termo, você abre mais 20, 30 trabalhos que não estavam ontem. Então, precisa se manter nessa crista se quer manter-se bem no mercado. A outra coisa é que, na minha visão, de forma geral, não para essas 3 áreas, mas a graduação, ela dá o alicerce ao aluno. A graduação é um ensino, eu já fui da graduação, já fui professor da graduação, e eu vejo como um ensino generalista, onde ela realmente dá o alicerce excelente ao aluno, para que ele possa construir sua casa. Então, independente da área que ele vai, ele precisa construir após aquele alicerce que a instituição deu. Se é uma especialização, se é uma residência, independente da área, ele precisa focar em algo que seja realmente o que ele gosta, né, o que ele domina, e siga ali com uma pós-graduação, se tiver um mestrado, se for possível, um mestrado profissionalizante ou não, dependendo do que ele queira, mas que ele busque, né, construir a casa em cima do alicerce que ele recebeu da instituição de ensino que fez a graduação. O crescimento profissional tem sido tão grande, que hoje a gente vê que o aluno, quando sai da graduação, ele consegue atender um determinado nível de paciente. Mas se esse nível de complexidade do paciente sobe, ele já não tem ferramentas suficientes para atender. Por isso que ele precisa construir a casa no alicerce que a instituição deu. Maravilha, doutor Berg, muito obrigado. Doutora Daniela, seus comentários finais. Bem, gostaria mais uma vez de agradecer o convite, né? É uma honra para mim estar no conselho, participando desse podcast, principalmente do lado do doutor Berg, um querido e um profissional extremamente admirável para mim por muitos colegas, pela sua competência técnica e profissional. Isso é verdade. Obrigado. Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que quem está começando na área de fisioterapia respiratória é se especializar, é estudar, é melhorar o quanto mais o seu conhecimento. Eu costumo dizer para os meus alunos que quando a gente se forma e vai trabalhar em terapia intensiva, a gente tiver assim, um tempo zero, é quando eu me formei. 6 meses depois, eu sou outra profissional. Por quê? Porque na área de terapia intensiva, na área de fisioterapia cardiorrespiratória, a gente tem uma gama, uma rotatividade muito grande de pacientes, o que faz aumentar muito a experiência profissional, talvez assim, em vivências práticas, num período muito pequeno, e que a gente precisa estar estudando muito. Quanto melhor eu tiver uma base teórica, para enfrentar essa prática clínica, mais segura eu vou estar e melhor eu vou dar uma resposta à equipe multidisciplinar, eu vou ser um profissional mais rapidamente respeitado e, enfim, eu acho que era essa a mensagem que eu queria dizer. Quem gosta da área, quem está na dúvida, começa a estudar, começa a ver uma residência, uma especialização, talvez um mestrado, para que ele possa aprofundar esses conhecimentos e fazer o melhor que ele puder, porque a gente, enquanto profissão, a gente quer que ver nossos colegas muito bem. E a gente vai ter isso quanto mais comprometido for o profissional em se especializar e melhorar do ponto de vista teórico-prático, assim, se a gente quiser falar. Muito bom. Bem, é isso. Mais uma vez, obrigado pela sua presença e mais um Movimenta Cast. Sugestões de entrevistas, dúvidas e até mesmo críticas, por que não? Manda um e-mail pra gente, comunicação@crefito1.org.br. Comunicação sem tio e sem cedilha. E não esqueça de continuar seguindo e acompanhando o Crefito 1 em nossas redes sociais: Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. Até a próxima! Você acabou de ouvir o Movimenta Cast, o podcast semanal do Crefito 1. Para dúvidas ou sugestões de pauta, entre em contato conosco. comunicação@crefito1.org.br